A paz, Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, onde nós estamos estudando a primeira revista de 2022. A nossa lição é esta daqui, que vai falar sobre a supremacia das Escrituras, a infalível, inerrante e inspirada Palavra de Deus. E a nossa lição esta daqui, a lição de número 10, certo? Na lição de número 10, nós vamos falar sobre as profecias despertam e trazem esperança. Lembrando que no tema geral da lição, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. E nós estamos aí percorrendo todos os livros, todas as divisões da Bíblia. Então eu te convido para estar conosco. E também eu vou fazer uma pergunta para você. Você já deixou a sua presença registrada aqui na nossa escola bíblica? Se não, vai ali embaixo, aqui embaixo, clica no joinha, certo? Debaixo do joinha tem os comentários e deixe lá, hashtag estou presente, jogo da velha, né? Hashtag estou presente, tudo minúsculo, tudo junto. Assim você vai dizer que você está assistindo às nossas aulas. E se você está gostando, se o nosso canal tem abençoado a sua vida, aqui do lado tem um botão escrito inscrever-se. Todas as vezes que você se inscreve, que você comenta, que você deixa o seu joinha, você nos ajuda dentro do YouTube. O YouTube vai entender que o nosso vídeo está sendo bom para você e vai recomendar para outras pessoas também. Nós vamos entrar no assunto das profecias bíblicas, dos livros proféticos, tá? Que dentro da Bíblia nós vamos ter três grupos de livros proféticos. Os primeiros livros proféticos são o que nós chamamos de profetas maiores, que estão lá iniciando com Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações é um livro, seria poético, mas porque é de Jeremias está junto. Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros dos profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque o seu ministério foi o seu mais longo. Também o volume dos seus livros, eles são longos, são grandes e praticamente eles cabem em um rolo só. Então eles são os profetas maiores. E na sequência nós vamos ter o segundo grupo, que são os profetas menores. Os profetas menores não é porque eles não têm tanta importância, mas é que os seus escritos são muito pequenos, condensados, e eles vão formar um único rolo, até que na Bíblia hebraica eles são chamados de os 12, o rolo dos 12. Por quê? Porque todos os livros juntos, certo? Os 12 livros juntos, são menores, por exemplo, que o livro de Ezequiel. Certo? Menor que o livro de Jeremias. Então eles são chamados de o rolo dos 12 na Bíblia hebraica. E ele vai começar com Oséias e vai terminar em Malaquias. Então esta é a nossa segunda divisão de livros proféticos. E nós vamos ter o terceiro grupo, né, que não seria grupo, porque é um só, de livro profético no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Tá? Então o que nós temos? Nós temos ali profetas maiores no Antigo Testamento, profetas menores no Antigo Testamento e também o livro de Apocalipse, que é o único livro profético dentro do Novo Testamento. E o que nós vamos entender? Que os livros proféticos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não é simplesmente que eles vão revelar o futuro, mas eles vão também trazer a vontade de Deus direta, eles vão falar da vontade de Deus, tá? Todos os outros livros, eles contam a história do que Deus está fazendo, orientam o povo a servir a Deus. Agora, os livros proféticos, eles são oráculos, verdades, vontades, projetos de Deus que estão se realizando e também irão se realizar. Dentro dos livros proféticos, nós não vamos encontrar somente profecias do que irá acontecer, mas nós vamos encontrar o quê?
também Deus trazendo conselhos, orientações ao povo, mostrando que o povo precisa voltar a servir a Deus com fidelidade, com sinceridade de coração. Então os livros proféticos, eles vão nesta toada, eles vão nesse sentido, aonde o Senhor Deus, ele fala com o seu povo, ele fala com seus filhos, na ideia de trazê-los de volta a uma comunhão com Deus. Vá para os livros proféticos ali do Antigo Testamento e você vai ver o quê? Que todos eles estão batalhando contra a idolatria, contra a corrupção do povo, certo? Eles não estão pensando assim em lançar profecias para o futuro. Eles estão pensando em falar com o povo, em trazer o povo novamente a servir o Senhor nosso Deus. E quando você vai para o livro de Apocalipse, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver Deus se manifestando ali para o povo e mostrando a sua vontade para este povo, as suas orientações para este povo. Então, os livros proféticos, eles têm esta grande função de revelar a vontade de Deus, coisas que irão acontecer, revelar conselhos de Deus, trazendo o povo novamente para esta vida de união, de comunhão, de reconciliação com o Senhor. Vamos lá para o nosso primeiro tópico. E ele vai dizer assim: os profetas maiores. Então nós já falamos alguma coisinha bem rápida. Mas o que nós vamos precisar entender sobre a ideia de profetas e profecia? Que o profetismo, que é o movimento do surgimento assim, dos grandes profetas, vai se iniciar em Samuel, certo? Aí inicia-se o movimento do profetismo. E o que ele vai trazer? Ele vai trazer Deus se manifestando ao povo, tentando trazer o povo de volta para esta vida de comunhão. Então, o profetismo, ele se inicia em Samuel e ele vai se estender até o livro do profeta Malaquias. Nesse período, o que os profetas eles vão revelar? A vontade de Deus, os projetos de Deus, o desejo de Deus, o anseio do coração de Deus para um povo que está afastado do seu projeto original. Então o Senhor vai usar homens de Deus. Veja bem, no Antigo Testamento nós tínhamos duas classes bem distintas de serviço religioso. Nós tínhamos o sacerdócio, que era da família de Levi, que ensinava, instruía, guiava o povo, e nós tínhamos os profetas, que eram homens comissionados por Deus para quê? Para trazer a sua revelação e auxiliar os sacerdotes no ensino do povo. Então, o profetismo ele começa com Samuel, ele se estende até o livro do profeta Malaquias, e ele vai trazer exatamente esse ponto, esta ideia do povo voltando a Deus, certo? Esse chamado, o chamamento do Senhor, para que o seu povo volte a adorá-lo da forma que deveria ser, tá? Mas o que acontece? Samuel não é o primeiro a ser chamado de profeta. O primeiro a ser chamado de profeta é o patriarca Abraão, lá em Gênesis capítulo 20, né? A Bíblia vai chamá-lo de profeta, do próprio Deus vai chamá-lo de profeta. Mas também nós podemos usar um texto lá do livro de Judas, aonde Judas vai chamar Enoque, certo? Vai chamar Enoque de profeta. Por quê? Porque Enoque, ele vai trazer uma revelação da volta de Cristo com seus anjos. Então nós temos aí algumas situações do aparecimento de profetas. A Bíblia vai chamar Moisés de o maior dos profetas, tá? Mas são coisas esporádicas. Agora, a partir de Samuel, este ofício começa a ser mais claro dentro de Israel, eles começam a agir com maior liberdade. E é aí que vai surgir os nossos profetas, aquilo que nós estamos estudando. E aí nós vamos encontrar dois tipos de profeta.
Um é o profeta escritor, que nós chamamos de escriturísticos, e o profeta que não escreve, os não escriturísticos. Dos profetas não escriturísticos, nós temos aí alguns nomes bem conhecidos. Por exemplo, nós temos o profeta Elias, profeta Eliseu, profetisa Hulda, Micaías. Então nós temos uma série de homens que foram usados por Deus, mas eles não registraram as suas profecias. Foram outros, um historiador que registrou as suas profecias. Agora, por outro lado, nós temos os profetas escriturísticos, que foram homens que, além de profetizar, falar a vontade do Senhor, o Senhor os capacitou para redigir a sua profecia. Lembra bem que quando Jeremias ele estava preso, Deus falou para ele, escreve todas as profecias. E Jeremias escreveu, mandou para o rei cortou, e o Senhor falou assim, chama Baruque para ele reescrever, certo? E além de escrever o que já havia sido ordenado por Deus, o Senhor acrescentou ainda mais. Então nós temos dois tipos de profetas: escriturísticos, aqueles que registraram as suas profecias, e não escriturísticos, aqueles que não registraram, não deixou escrito. Então aí são os nossos, algumas divisões, algumas curiosidades a respeito dos profetas. Nós vamos ter agora, por exemplo, os profetas maiores, que são Isaías e Jeremias, né? Aí entra Lamentações e Jeremias juntos, Ezequiel e Daniel. O que nós vamos poder compreender dos profetas maiores e desses profetas maiores? Primeiro, Isaías. Quem era Isaías? Isaías, ele era da família real, ele era um profeta palaciano. Ele está profetizando quando? Antes do cativeiro, certo? Então ele é um profeta pré-exílico, ele está anunciando. Isaías é o primeiro a anunciar o cativeiro. Ele não somente anuncia o cativeiro, como também ele anuncia aquele que vai por fim ao cativeiro de Israel, que é Ciro. Então Isaías ele tem um ministério longo e o seu livro é longo. O livro do profeta Isaías hoje, ele tem 66 capítulos. Por que eu digo hoje? Porque quando Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Obadias e todos os profetas escreveram, eles não dividiram os seus escritos em capítulos e em versículos. Eles apenas colocaram a vontade de Deus no papel. Então, o livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos. E é muito interessante que os seus primeiros 39 capítulos, ele vai voltar para os juízos de Deus, os castigos de Deus, ele vai voltar para uma revelação mais profunda de Deus. Então nós entendemos que esses primeiros 39 capítulos, eles podem ser comparados ao Antigo Testamento, certo? E quando nós entramos do capítulo 40 para frente, nós vamos ver Isaías começando a ter revelações da graça, revelações do Messias. O profeta Isaías é o profeta que mais falou de Cristo, certo? Mais falou de Jesus. Então, nós vamos dividir o profeta Isaías em dois livros. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 39, onde ele vai falar coisas que se assemelham ao Antigo Testamento, e do 40 ao 66, ele vai falar algo que parece a graça do Novo Testamento, ou seja, o Senhor já estava usando Isaías para quê? Para falar a nós do Novo Testamento, da graça, do Messias que viria, Salvador, Redentor, né? Desse Deus que não se esquece, que cuida, que abençoa. Então o livro do profeta Isaías, ele é conhecido como a Bíblia em miniatura, certo? E ali nós vamos ver Isaías falando de Jesus. Ele vai falar do seu nascimento, da onde ele nasceu, como ele nasceu, vai falar da papinha de Jesus, que ele vai comer mel silvestre, e até que ele conheça e consiga separar o que é bom e o que é ruim. Vai falar de todo o seu ministério. Então o livro do profeta Isaías, ele é muito importante. Por quê? Porque o seu cumprimento é imediato. Nós vamos ver uma série
de profecias que vão acontecer ali, mas também existem profecias que irão acontecer em tempos longínquos. Já na sequência, nós temos o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, o profeta das lágrimas. O profeta Jeremias, ele vai começar a profetizar mais ou menos ali próximo, alguns anos antes do cativeiro, do exílio de Jerusalém. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele já está tendo uma visão, que o Senhor Deus já estava totalmente insatisfeito com o seu povo e os seus algozes estavam chegando. Então Jeremias, ele vai falar para o povo, olha, vai ter cativeiro, olha, as coisas vão ficar difíceis, mas é Deus que está agindo, é Deus que está tratando. Mas sabe como que funciona, né? O povo só acha que Deus só manda coisa boa, e na verdade o Senhor manda a sua vontade sobre as nossas vidas. Algumas vezes a vontade de Deus chama-se correção, outras vezes a vontade de Deus chama-se instrução, outras vezes o Senhor vai mandar a sua bênção, mas o Senhor tem um propósito, e é isso que nós vamos ver no livro do profeta Jeremias. O pessoal gosta muito de Jeremias, né, falando sobre a casa do oleiro, mas eles não prestam atenção quando Deus fala assim para Jeremias, Jeremias, não posso eu fazer assim com o povo? Ou seja, o mesmo Deus que cria é o Deus que destrói, para quê? Para fazer melhor. E é isso que nós vamos entendendo no profeta Jeremias. Ele vai anunciando a queda, e ele anuncia a queda, mas também ele anuncia a restauração. Jeremias, ele juntamente com o prenúncio da queda, ele vai dizer, olha, o povo vai ser cativo por 70 anos. Veja bem, o Senhor dá o castigo, mas ele também dá o tempo do castigo. É algo pedagógico. Então nós precisamos compreender que o livro do profeta Isaías, ele vai falar o que? Da restauração. Vai falar do juízo que vem? Sim, mas vai falar da restauração também. Vai falar desse Deus que não quer perder esse povo, mas para poder manter esse povo, ele precisa pegar o seu martelo e esmiuçar o coração de pedra, para poder colocar um coração de carne. É isso que Deus faz. E na sequência nós vamos ter o livro de Lamentações. A Bíblia, o título já diz assim, lamento, choro, as lamentações de Jeremias, ou seja, Jeremias vai chorar por quê? Vai chorar por dor, por tristeza? Não, vai chorar pelo seu povo. A história vai dizer que o livro de Lamentações foi escrito no dia da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Os historiadores vão contar, né, que Jeremias ele sai de Jerusalém fugido, como todos, e ele vai para o Monte das Oliveiras, e ele vai sentar ali, ele vai ver a destruição de Jerusalém. Então o que ele vai fazer? Ele vai escrever o que ele está sentindo. Veja bem, vá lá, leia com muita atenção o livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias. O que você vai ver? Você vai ver Jeremias chorando. Chorando por quê? Chorando porque Jerusalém está sendo destruída. Ele está chorando por quê? Porque Jerusalém, a terra dos seus pais, está sendo aniquilada. Então ele vai pegar, vai escrever os seus lamentos. O livro de Lamentações, ele tem 5 capítulos. Os 4 primeiros, ele no hebraico, né, no original, ele é escrito tipo acróstico, ou seja, a primeira palavra de cada estrofe começa com uma das letras do alfabeto grego, do alfabeto hebraico. Então eles têm 22 letras, então eles têm 22 versículos, e cada primeira letra começa, cada primeira palavra das estrofes começa com uma letra do alfabeto hebraico, certo? E o último, talvez já para dar um impacto, ele já fez diferente. Ele já não colocou nesta ordem poética
né, esta ordem para ser cantada. Então é muito interessante, irmãos, nós olharmos, pensarmos o que o Senhor Deus pode fazer. Então, os livros de Lamentação, de Jeremias e Isaías, eles são livros que foram escritos antes, né? Isaías bem antes. Jeremias começou a escrever um pouco antes. Mas aí nós vamos entrar no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele já é diferente. Por quê? Porque ele vai escrever o seu livro durante o cativeiro, principalmente durante a entrada do povo no cativeiro, certo? Esta entrada que o Senhor Deus vai mostrar para Isaías, mostrar para Jeremias, e Ezequiel vai narrar esta entrada. Por quê? Isaías, ele é levado, ele não vai, ele é levado para o Egito, então ele não entra com o povo no cativeiro. Ezequiel entra, certo? E ele vai contar como é essa situação, e Deus vai começar a falar com Ezequiel, mostrando para Ezequiel como será, certo, a vida do povo e também o que Deus pode fazer. É nesse contexto que nós temos a profecia do Vale dos Ossos Secos, aonde o Senhor vai mostrar que Israel está seco, sem esperança, mas quando o Espírito de Deus entrar em Israel, ele voltará a ser um exército poderoso. Aí nós temos, então, aí nós temos o projeto de Deus. Deus não destrói o seu povo, Deus corrige o seu povo. Então nós temos aí o livro do profeta Ezequiel, tá? Então Ezequiel vai profetizar durante o cativeiro. Isso também acontece com o profeta Daniel. Daniel vai começar o seu ministério sendo levado ao cativeiro, certo? Nós vamos conhecer Daniel ainda jovem sendo levado ao cativeiro. E nós vamos ver Daniel tomando decisões muito maduras, muito sábias, decisões que são extremamente confortantes para nós, porque isso quer dizer que nós também, no meio do mundo, das dificuldades do mundo, podemos tomar decisões espirituais e vencer as batalhas espirituais. Quando nós lemos Daniel, nós vamos ver que Daniel, ele teve um ministério extremamente grande. Daniel vai ter um ministério de mais de 70 anos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele, em um determinado período da sua vida, mais para o final do seu ministério, ele vai estar lendo o rolo do profeta Jeremias, certo? Lendo em oração, e ele vai compreender o que Jeremias falou, que o tempo do cativeiro seria 70 anos. Então ele vai orar por isso, ele vai orar pelo seu povo, ele vai pedir a misericórdia de Deus. Ou seja, Daniel, ele é um homem que compreende o tempo e a vontade de Deus. Então nós precisamos também, a semelhança de Daniel, certo? Mesmo estando no mundo, vivendo no mundo, viver lendo a palavra, interpretando a palavra, certo? E levando o conhecimento da palavra às outras pessoas. É isso que Daniel vai fazer. Daniel também tem uma peculiaridade. Daniel é chamado como o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele tem muitas revelações a respeito do tempo do fim, né? Referente a Israel, não a igreja, certo? A igreja nós vamos encontrar lá no livro de Apocalipse. Então nós temos muitas referências ali, e principalmente Daniel capítulo 9, quando nós vamos ter ali as 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas, que são semanas de anos, certo? Vai trazer o quê? A revelação, como se fosse um relógio escatológico para Israel. Então é muito importante nós lermos o profeta Daniel, entendendo que o que Daniel fala, Daniel não vê a igreja, certo? Algumas coisas podem ser aplicadas à igreja, mas Daniel está falando diretamente para Israel. Aqui no nosso segundo tópico, nós vamos ter os profetas menores.
E esse segundo tópico vai ser dividido em 4 subtópicos. O primeiro, os profetas do Reino do Norte. O segundo, os profetas pré-exílico. O terceiro, os profetas pós-exílio. E o quarto, os demais profetas. Por que nós fazemos esta divisão? Porque, primeiro, irmãos, quando você vai olhar os profetas menores dentro da sua Bíblia, ele não está em ordem cronológica, não está, certo? Não está em ordem cronológica. Mas nós vamos estudar uma forma agora que você vai poder entender. O pastor Douglas Batista e outros teólogos dividem assim, para nós entendermos o propósito dos livros. Por exemplo, os livros os profetas do Reino do Norte. Nós vamos ter Amós e Oséias, tá? O que Amós vai falar para nós? Lembrando, nós estamos fazendo um resumo muito simplificado. Nós poderíamos falar uma aula inteira de cada um deles, certo? Por sinal, as lições dos adolescentes tem uma revista muito boa sobre os profetas menores. Procure aí que você vai encontrar, tá? E o que acontece? Amós, o que Amós vai profetizar? Ele vai falar da infidelidade do Reino do Norte, ou seja, de Israel, Samaria, tá? E vai dizer, olha, vocês não estão querendo se converter, mas o Senhor vai trazer juízo sobre vocês. Então Amós vai lançar a visão a respeito do cativeiro, certo? Desse cativeiro que estava vindo, que era certeza, porque a infidelidade era tão grande que o povo não servia mais a Deus. E Deus vai usar Oséias, o profeta Oséias, de uma forma até dolorida para Oséias, e é triste ver isso, mas o Senhor vai chamar Oséias e falar, Oséias, vá lá no prostíbulo, resgate uma mulher, pague para tirar ela de lá, certo? E case com ela, case com uma prostituta e tenha filhos com a prostituta, tá? Oséias não entende muito, mas obedece ao Senhor, e a vida marital de Oséias e de Gomer, que é a esposa dele, certo? Vai demonstrar o relacionamento de Deus e de Israel. Por quê? Porque por um período de tempo Israel fica fiel ao Senhor, grata pelo que o Senhor fez. Mas como ele já está habituado com a prostituição desse mundo, Israel vai se enredar, certo? Com os prazeres do mundo, com os falsos deuses, né? Vai se unir a Baal, a palavra Baal quer dizer meu marido, então vai se unir a Baal. Ou seja, irmãos, a ideia aqui é exatamente essa: Deus reconciliando o seu povo, Deus trazendo Israel de volta e Israel fugindo da presença do Senhor. Então, a história de Amós e Oséias são bem semelhantes. Amós vai profetizar a infidelidade, Oséias vai demonstrar esta infidelidade. Na sequência, nós vamos ter os livros pré-exílicos, os profetas pré-exílicos. Nós estamos falando dos profetas menores. E o primeiro que nós vamos ter é o profeta Joel. O profeta Joel, ele tem uma peculiaridade, né, que para nós ele é o profeta pentecostal, mas para Israel ele vai falar também de uma restauração, vai falar de uma bênção, que seria o povo se reunindo debaixo do Espírito do Senhor, mas também vai falar dos juízos de Deus, dos gafanhotos que vêm, que destrói, seca, as dificuldades. Por quê? Por causa do afastamento, certo? Por causa do afastamento que eles estão tendo de Deus. Isso faz o quê? Isso traz para eles, certo? O castigo e o juízo. E nesta mesma linha veio o profeta Miqueias. Preste atenção, eu estou acompanhando os profetas da lição aqui, certo? Então, se você tem a sua lição em casa, né, vai usar ela, anote essas coisas e leve para os seus alunos, tá bom? Então, o profeta Miqueias, ele vai trazer o quê? Ela vai trazer esse anúncio, ele vai anunciar a destruição de Jerusalém. Eles vão achar isso um absurdo. Por quê? Porque as bases de Jerusalém, a localização de Jerusalém e o exército dos reis, né, deveriam impedir.
Mas Miqueias vai mostrar exatamente que é impossível resistir quando Deus dá uma ordem, e a ordem era essa: entrem em Jerusalém, destruam Jerusalém, acabe com a nação idólatra. E é por isso que nós vamos ver Abacuque. Abacuque, poderia muito bem, principalmente o capítulo 3, ser colocado no livro dos Salmos. Por quê? Porque os capítulos 1 e 2, Abacuque vai falar de uma dor na sua alma, como se ele não tivesse esperança. O capítulo 3 é um hino de esperança. Então, tanto os capítulos 1, 2 e 3, eles vão formar quase que uma única oração, aonde Abacuque vai estar orando pelo seu povo. O livro de Abacuque, ele pode ser orado, você não precisa cantar, você pode orar. Por quê? Porque é uma oração de aflição, de dor. Sabe quando você vê as coisas indo de mal a pior, você não consegue resolver? É isso que Abacuque está vendo, é isso que está acontecendo. E Abacuque vai olhar e vai dizer: Senhor, aviva a sua obra, no meio dos anos volta a soprar esta brasa, certo? Ou seja, o livro de Abacuque é um livro de oração. E na sequência nós temos o livro do profeta Sofonias, tá? O livro do profeta Sofonias, ele vai cunhar uma expressão: o dia do Senhor. O que é esse dia do Senhor? É o dia da visitação do Senhor para julgar as nações e os povos e até mesmo Jerusalém. Nesse dia do Senhor, nós podemos ver a destruição de Jerusalém por causa dos seus pecados. Mas no dia do Senhor, nós vemos também a destruição dos edomitas, nós vemos a destruição de todos aqueles que se rebelaram contra a vontade de Deus. Então é muito importante, irmãos, nós compreendermos isto, tá? Que os profetas, eles estão falando o quê? Eles estão falando daquilo que o Senhor ainda irá fazer no meio do seu povo, certo? Eles ainda não estão no cativeiro. Por isso que nós pegamos Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias e colocamos ele como pré-exílicos, porque o povo ainda não foi para o cativeiro, tá? Então eles ainda estão neste processo. O terceiro grupo que nós vamos ter são os profetas pós-exílicos. Aí nós vamos ter alguns conhecidos: Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Ageu e Zacarias, eles vão pregar exatamente na época de Zorobabel, que foi levado para ser o quê? Para ser o chefe, a parte administrativa, certo? E tem Josué, ou Jesuá, que é o sacerdote. Então o que eles vão fazer? Tanto um quanto o outro. Eles vão chamar o povo, porque o povo se acomodou. Na primeira leva, eles estavam animados, reconstruindo o templo, mas quando houve oposição, eles pararam, certo? Eles pararam de construir o templo, eles pararam de reedificar a obra do Senhor, falaram assim: não, vamos construir nossa casa mesmo, né? Já que a casa do Senhor não dá para fazer, vamos fazer a nossa. Beleza, não faz uma, faz outra. E eles abandonam a casa do Senhor, eles abandonam a obra do Senhor. Então o que nós vamos encontrar? O povo estagnado, certo? Isso nós vamos encontrar em Ageu, Zacarias e também no livro de Esdras, certo? Porque o livro de Esdras é dividido em duas partes. A primeira parte que Esdras conta a chegada do povo e esse processo de começar de novo, e a segunda parte é quando Esdras efetivamente entra ali em Jerusalém, tá? Então nós vamos encontrar nós vamos encontrar Ageu, Zacarias e Esdras contando desse princípio, tá? Então a ideia dos pós-exílicos é animar o povo, certo? A abandonar a sua vida pregressa, a sua vida perversa, abandonar os pecados que levaram eles para o cativeiro. E quando nós vamos para Malaquias, que é o último livro ali do Antigo Testamento, né? Nós vamos ver o quê?
Deus chamando a atenção de todo o povo, mas principalmente chamando a atenção dos líderes religiosos. Por quê? Porque eles abandonaram o seu concerto com Deus. Estão em Jerusalém, não estão mais em idolatria, certo? Mas o que acontece? Houve um esfriamento. E eles estão vivendo uma religião de aparência, certo? Eles estão obedecendo aquilo que lhes convém, não aquilo que Deus deseja. Então Malaquias vai chamá-los ao quê? A viver o primeiro amor. Olha, ele vai perguntar, viu? Qual de vocês, né, ainda está com a mulher da sua juventude, né? Pare com isso, pare de abandonar o Senhor, pare dessa vida frívola, essa vida de afastamento. É tempo de voltar a sustentar a casa do Senhor, abençoar a obra de Deus para que ela cresça. Malaquias, ele vai terminar a sua história, certo? O seu livro, a sua mensagem, trazendo para nós um grito de esperança. Ele vai dizer, olha, está vindo aí, vai chegar um profeta, alguém com o espírito de Elias, ou seja, um espírito de reforma, um espírito de conclamar o povo novamente a Deus. E passado 400 anos, porque entre Malaquias e os evangelhos, o primeiro evangelho que é Mateus, né, que nós temos na nossa Bíblia, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o período de silêncio, onde Deus não vai falar coletivamente, Deus fala com um e outro para falar, né, através do profeta de João Batista, certo? Que também Jesus vai dizer que é o último dos profetas. E nós vamos aí pegar a última divisão, nosso quarto subtítulo, os outros profetas. Estes outros profetas, por que eles são chamados assim? Porque eles profetizaram para fora da nação. Ou seja, nós vamos falar de Jonas, nós vamos falar de Naum e nós vamos falar de Obadias. Jonas e Naum, eles profetizaram para a Síria, para Nínive, certo? Jonas vai profetizar a destruição, mas se houvesse arrependimento, o Senhor pouparia. E o que aconteceu? Eles se arrependeram e Jonas se entristeceu. Por quê? Porque Jonas queria a destruição daquele povo. Já quando Naum, 100 anos depois, vai pregar, esse povo não se arrepende, certo? Então Deus já estava falando isso antes dos cativeiros, que se houvesse arrependimento, Deus mudaria a sorte daquela nação por amor a Israel, certo? Então, tanto Jonas quanto Naum pregaram para o mesmo lugar, eles foram em Nínive pregar, certo? A história de Jonas é fantástica, é o missionário fujão, o missionário sem coração, existe uma série de títulos que se dá para Jonas, mas na verdade o que Jonas queria? Jonas queria a destruição daqueles que poderiam destruir a sua nação. Agora Naum já vai com a mensagem de juízo. E o profeta Obadias? O profeta Obadias, ele vai profetizar para a nação que abriu caminho para os inimigos e bateu palma quando Israel foi destruído. Que nação é essa? É a nação de Edom. Quem são os edomitas? São os irmãos de Israel, é a família de Esaú, certo? Esaú, quando ele foge, quando ele vai constituir família, ele vai para os montes de Edom, certo? Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que os edomitas, eles são família de Israel, certo? E ao invés de ajudar, ao invés de apoiar Israel, quando Israel foge, né? Quando os inimigos vêm para atacar, Edom abre as suas portas para que os inimigos entrem e aplaude e festeja a destruição dos seus irmãos. E o nosso último tópico é o tópico de número 3, que vai falar o livro de Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento. Nós vamos encontrar o que? Profecia em todos os livros do Novo Testamento. Profecias escatológicas também, mas o livro profético, a semelhança do Antigo Testamento,
é o livro de Apocalipse, tá? Vamos chover no molhado, vamos falar o que todo mundo fala, tá? A palavra Apocalipse quer dizer revelação, mas não é só revelar, mostrar, é como se fosse descortinar. Sabe quando você tem alguma coisa escondida, certo? E você vai tirando aquilo que esconde? Essa é a ideia, é trazer a revelação, é trazer aos olhos de todos aquilo que estava à vista, mas ninguém estava compreendendo, ninguém sabia o que era. Então esta é a ideia do livro de Apocalipse. E veja bem, que o livro de Apocalipse é o livro de revelação de Jesus Cristo. Deus está se revelando através de Jesus Cristo para João. E o que esta revelação vai trazer? Esta revelação vai trazer o prenúncio dos tempos do fim, certo? Só que ela vai nos aconselhar a como viver hoje, pensando no fim. Por quê? Porque da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento, o livro de Apocalipse, ele tem um cumprimento imediato e um cumprimento longínquo. O cumprimento imediato era para que os cristãos estivessem preparados para as adversidades, perseguições que iriam vir, para as lutas, que iria vir. Tudo aquilo que João está falando eram situações que o povo da época conhecia. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós não compreendemos as figuras de linguagem que estão registradas ali dentro do livro de Apocalipse. Pode ter certeza que quando um cristão lia o que estava sendo escrito, o que foi escrito em Apocalipse, ele compreendia perfeitamente, porque João falava de coisas do dia a dia de Israel, coisas do dia a dia, coisas que eles compreendiam. Nós já não temos esta compreensão total, porque nós já estamos aí há 1900 anos quase deste livro, mas nós vamos compreendendo pelo Espírito Santo, tá? E veja bem, o primeiro capítulo do livro de Apocalipse vai revelar Jesus, que é onde ele está, certo? Ele está dessa do Pai, como ele está maravilhoso. O que ele faz? Ele passeia no meio da igreja, certo? Ele conhece não só a igreja, mas ele conhece os anjos da igreja, que nessa questão são os pastores. Capítulo 2 e 3, o que vai acontecer? Vai ter conselhos a respeito da igreja, tá? Nós somos, irmãos, nós assembleianos, nós somos dispensacionalistas, ou seja, nós cremos em dispensações. Então nós podemos pegar ali e aplicar as dispensações nas 7 cartas do Apocalipse, mas também nós podemos pegar as cartas, as 7 cartas para as igrejas da Ásia e colocar como 6 fases da igreja, certo? 7 cartas, 6 fases. Mais para frente nós vamos ter um vídeo só para explicar isso, tá? Mas é muito importante nós compreendermos, muito importante nós entendermos que o livro de Apocalipse não é para assustar ninguém. Eu nasci na igreja e muitas vezes escutava as pessoas falar: não leio o livro de Apocalipse, isso assusta, não é para agora, são coisas para o fim. Sim, é por isso que nós temos de ler, porque são coisas para o fim. Isso vai trazer o quê? Vai trazer para mim, para você, um cuidado maior, um desejo maior de se firmar no Senhor, firmar os caminhos, firmar os passos, firmarmos em obediência ao Senhor. Para quê? Para que possamos viver uma vida que glorifique e dignifique a presença de Deus. Então, irmãos, é muito importante nós olharmos desta forma, nós compreendermos desta forma que a obra do Senhor, ela é em todo o tempo revelada pelo Senhor. O Senhor, ele vai gradativamente nos revelando, nos deixando cientes, e é isso que o livro de Apocalipse faz. Ele é difícil de entender? Sim, é difícil, porque nós não entendemos nós precisamos estudar muito para poder entender quem são as bestas, o que é mulher vestida de sol, essa marca da besta, e principalmente nesses tempos, que tanta coisa, é pandemia, agora é guerra, fala muito disso.
E muitas vezes as pessoas falam do que não entendem. Então, irmãos, é importante que você, leiamos o livro de Apocalipse, leiamos os livros proféticos da Bíblia. Para quê? Para compreendermos a plena vontade de Deus para nós, tá bom? E eu te espero semana que vem na nossa próxima lição. Essa vai ser uma lição top. A lição de número 11, Lucas Atos, um modelo pentecostal para a igreja hoje, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus.